Ora, muito boa noite, caros fregueses da Assembleia de Freguesia de Sambuco. Vamos dar início aqui a uma nova reunião extraordinária, cumprindo a lei, e vamos dar início aqui então aos trabalhos com a seguinte ordem de trabalhos. Vamos ter no ponto 1 a aprovação da ata da Assembleia Ordinária do passado dia 14 de junho. A seguir temos as informações respeitantes aos protocolos com a Associação Desportiva Sambuquense, Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Sambuquense e o SNS 24, sendo os dois primeiros no âmbito da Universidade Sénior. A criação de um grupo de trabalho para a revisão do regimento da Assembleia de Freguesia do Sambuco e, por último, a apreciação dos atos da Junta. No final também teremos o período para o público intervir e apresentar questões que necessitem. Desde já, e já neste início, vou fazer aqui uma alteração à ordem de trabalhos, porque detetei um lapso da minha parte no ponto 3, um lapso que a proposta que está feita e foi remetida não está a coincidir com o regimento. Detetei esta tarde essa situação na revisão dos documentos e, como tal, visto a Assembleia não permitir que sejam alteradas propostas que aqui vêm, este ponto será retirado, conforme diz o regimento que está atualmente em vigor. Está cá, mas não vai ser discutido, vai ser retirado da ata. Peço desculpa pelo lapso, mas realmente há coisas que às vezes nos passam ao lado, neste ponto. Sendo assim, quando chegamos depois, no período antes do outro dia, está bem, Miguel? Com referência à mesma situação à ordem do dia. Sim, liga o microfone. Pode. Boa noite a todos. Com referência também à ordem do dia, achamos nós que também será um lapso, porque o ponto 2 refere informação dos protocolos e depois Associação Desportiva, Sociedade e Balcão SNS 24. Achamos nós que será um lapso, porque a competência da Assembleia de Freguesia será aprovar protocolos, a receber informação dos mesmos, sim, mas posteriormente à aprovação dos mesmos. Entendo que o que se pretende fazer aqui hoje será aprovar os protocolos. Exato, é isso mesmo. Portanto, entendo que este ponto não deverá ser informação, deverá ser aprovação e não deverá ser um ponto único, porque estamos a falar de 3 protocolos com 3 entidades distintas, devem ser 3 pontos distintos para poderem ser aprovados de forma adequada, cada um no seu ponto. Eu proponho então à mesa que seja feita também essa alteração. Também podemos fazer a alteração, porque também foi-me explicado a posteriori que a parte do protocolo com o Balcão SNS 24 tem particularidades. Por isso, se estiverem todos de acordo, fazemos então a alteração da divisão do ponto 2 em 2.1, 2.2 e 2.3. Pode ser? Então, fazemos esta divisão na parte do edital. Exato. E nos 2.1 e 2.2 poderá ser aprovação, o 2.3 do Balcão SNS não, devido à sua particularidade, como foi explicada, que será depois aqui então apresentado a tempo. Posso? Sim, sim. É só de referir que é de extrema importância que atualmente estamos perante uma ilegalidade, porque o Presidente da Junta de Freguesia assumiu responsabilidades antes da autorização desta Assembleia. Entendo que é de crassa importância que se aprove um protocolo, dado que neste momento estamos perante uma situação, volto a referir, que não é adequada, porque o nosso Presidente da Junta de Freguesia assumiu responsabilidades sem previamente ter sido devidamente autorizado pela Assembleia. Com isto não quero dizer que estou contra o ter aceito ou não ter aceito, só estamos aqui a referir que efetivamente o correto e adequado é, em primeiro lugar, a Junta de Freguesia avaliar os protocolos que quer fazer, trazê-los a esta Assembleia, aprová-los e depois efetivá-los junto das entidades externas. O que acontece aqui neste caso específico é que existe um protocolo que está ativo desde 2 de fevereiro,
e que não está autorizado para esta Assembleia de Freguesia. Já vamos depois discutir melhor, que é para não alongar agora aqui já mais esta questão, mas a informação de pareceres jurídicos que tivemos de várias pessoas, 2 pessoas, sobre esta questão, é que este protocolo tem especialidades que serão aqui explicadas. E depois, sim, iremos então, em termos de Assembleia, discutir essa situação, quando chegar no respectivo ponto. Passaria à ordem, antes da ordem do dia, onde perguntaria às bancadas se têm algum ponto, alguma saudação, ou seja, algum tema a apresentar. Boa noite. Pedro, boa noite a todos. Pedro tem, não é? Mais Sim, alguém? nós temos votos de felicitação. Sim, votos de felicitação. A bancada do PS também e a CDU também. Então, sendo assim, começaria ali pelo Pedro a apresentar o voto de saudação, não é, Pedro? Exatamente. Faz favor, Pedro. Uma vez mais, boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Boa noite ao Executivo da Junta de Freguesia, à bancada do PS, à bancada da CDU e aos presentes na sala e a todos que nos acompanham via online. Ora, começando pelo primeiro voto de felicitação, vai para a Associação de Festas Populares em honra da Nossa Senhora do Carmo, Samoco. Felicitar pela alegria, animação e com uma diversidade cultural, pelo êxito alcançado que fez proporcionar momentos de confraternização aos residentes e a todos os que visitaram Samoco. Agradecer e saudar às mulheres e homens que fazem parte da Comissão de Festas, destacar o trabalho desenvolvido com seriedade e de uma entrega total, para que fosse possível concretizar os 5 dias mais longos da nossa vila, que sonharam e idealizaram. É com orgulho na Associação de Festas Populares de Samoco que se propõe a aprovação do presente voto de felicitações, que o mesmo seja enviado à Associação, a publicação do presente voto no site e redes sociais da Junta de Freguesia. Fim de citação do primeiro voto de citação. Certeza. Continuo. Voto de felicitação à Associação Desportiva Samoquense. A Associação Desportiva Samoquense, fundada a 15 de agosto de 1955, 57 anos ao serviço do desporto e da cultura, desempenhando importante contributo no desenvolvimento e na recriação da nossa terra. Um percurso de vida que honra o Samoco, através da educação e da transmissão de valores como a superação, a capacidade de vencer barreiras, ultrapassar limites e levando sempre o nome do clube com entrega, disciplina, vontade e determinação. Felicitar os atletas, treinadores, dirigentes e todos os colaboradores da Associação Desportiva Samoquense, que são representantes do Samoco, a quem devemos ser gratos e o que representam para a comunidade. É com orgulho na Associação Desportiva Samoquense que se propõe a aprovação do presente voto de felicitações, que o mesmo seja enviado à coletividade, a publicação do presente voto no site e nas redes sociais da Junta de Freguesia. Passo ao terceiro voto de felicitação. O voto de felicitação, Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense. Pela presença além fronteiras e que tão bem representou o nome da nossa terra. A banda de Samoco abrilhantou as festas de Las Angústias, em Ayamonte, Espanha, nos dias de 6 a 10 de setembro de 2022, proporcionando alegria e convívio ao povo daquela localidade espanhola. É de realçar que a nossa banda atuou pela primeira vez em Ayamonte no ano de 1978 e que marca presença assídua desde 1996, interrompida nos últimos 2 anos devido à pandemia. Felicitar os músicos, maestro, dirigentes e demais colaboradores da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense que representam com orgulho e levaram o nome do Samoco. É com orgulho na Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense que se propõe a aprovação do presente voto de felicitações, que o mesmo seja enviado à coletividade, a publicação do presente
do presente voto no site e redes sociais da Junta de Freguesia. Fim de citação. Alguém quer comentar ou dizer alguma coisa referente aos votos? Então, sendo assim, ponho já à votação o primeiro voto à Associação de Festas. Associação de Festas Populares Samuco. Sendo assim, quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Agora o segundo, que foi a Associação Desportiva Samoquense. Também quem vota a favor? Também aprovado por unanimidade. E por último, a Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense. Também quem é que vota a favor? Também aprovada por unanimidade. Posso passar? Passaria então agora a palavra à bancada do PS para saudações também, não é? É saudações. Faz favor. Boa noite a todos. Primeira saudação à Associação das Festas Populares do Samoco. A bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia do Samoco apresenta esta saudação à Associação das Festas Populares do Samoco pela realização das festas populares em honra da Nossa Senhora do Carmo do Samoco entre os dias 14 e 19 de julho. Após 2 anos de interrupção, forçada pela pandemia, é com enorme alegria que voltamos a viver e a sentir algo que é muito nosso. Agradecemos a todos os que fazem parte da Associação das Festas Populares do Samoco pelo tempo que dedicaram à realização das mesmas. Congratulamos também a Câmara Municipal de Alcochete e a Junta de Freguesia do Samoco a contribuição e disponibilização de recursos para que esta freguesia, as suas festas e as suas gentes sejam um motivo de orgulho para todos. Propomos que esta Assembleia de Freguesia delibere felicitar a Associação de Festas Populares do Samoco, remeter a presente saudação à Associação das Festas Populares do Samoco, Câmara Municipal de Alcochete e Junta de Freguesia do Samoco. Posso ler o segundo voto? Segundo voto de saudação à Associação Desportiva Samoquense. A bancada do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia do Samoco apresenta esta saudação à Associação Desportiva Samoquense pela celebração do seu 57º aniversário. Criada em 15 de agosto de 1965, tem vindo desde então a desenvolver um trabalho de excelência, sendo um motivo de orgulho para todos nós, todos os samoqueiros e habitantes desta vila. Saudamos a direção da ADS, equipas técnicas, atletas e todos aqueles que de forma altruísta se esforçam e dedicam o seu tempo para que o nome da vila do Samoco vá mais longe. Parabéns e votos de muito sucesso. Propomos que esta Assembleia de Freguesia delibere felicitar a Associação Desportiva Samoquense, remeter a presente saudação à Associação Desportiva Samoquense. E é só. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Sr. Miguel, faz favor. Só referir que, efetivamente, aí referindo-me à primeira saudação que se apresentou, felicitar as festas, efetivamente é um trabalho muito duro, que é efetuado por um grupo de pessoas que, abnegadas, fazem o esforço pessoal para executar. Creio que aqui o papel da Câmara e da Junta é efetivo, mas diminuído em relação ao trabalho que estas pessoas realizam, e que entendo que a felicitação e a saudação deveria ter sido dirigida diretamente às pessoas que executaram as festas, tal e qual como as dirigimos diretamente às associações, porque é esse o fundamento do voto de saudação, mas ainda assim é um comentário pessoal, não é em nome da bancada. Okay? Sim, senhora. Sendo assim, não vendo nada, ponho à votação. A primeira foi a Comissão de Festas, não foi? Sim. A Associação de Festas, peço desculpa. Sendo assim, quem vota a favor?
Aprovada por unanimidade. A segunda, a Associação Desportiva Sambuquense. Também quem é que vota a favor? Também aprovada por unanimidade. Bancada da CDU, então, as vossas saudações também, não é? Boa noite a todos. A bancada da CDU quer colocar algumas questões à mesa, nomeadamente alguns requerimentos que foram feitos. Um deles foi sobre o parecer técnico que permitiu, portanto, este requerimento foi feito a 22 de dezembro, sobre o parecer técnico que permitiu fechar a rua Justino de Carvalho. Queremos também requerer que seja solicitado à Executiva documentação sobre o acordo feito com as empresas funerárias que serviu de base àquela isenção que foi anunciada. E queremos também solicitar à mesa, se possível, que nos envie as atas deste mandato já corrigidas e aprovadas, por favor. Obrigada. Com respeito ao primeiro ponto do fecho da rua, já foi reforçado por mim 2 vezes junto aos serviços da Câmara o pedido desse elemento, porque já houve outra Assembleia que também voltaram a relembrar o assunto. Já o fiz 2 vezes o pedido. Com respeito ao segundo ponto, que foi... Eu estava a escrever e depois perdi-me. O segundo, então, da documentação irei solicitar, logicamente. E com respeito às atas, também já tinha informado na Assembleia anterior que elas estão publicadas no site. Todos. Os únicos documentos que não constam é as justificações de falta, porque tem-se o direito à privacidade, não devem ser publicados. De resto, está lá a documentação com anexos, tudo publicado no site da Junta. Exceção desta que vamos aprovar hoje, logicamente. Sr. Miguel, se faz favor. Sobre o ponto 1, Sr. Presidente, agradecemos o seu esforço, mas não, o que está na sua competência será solicitar ao Executivo a apresentação do documento. Sim, sim. Muito bem. O que referiu foi que tinha feito o reforço do pedido junto da Câmara. Já a segunda vez, depois de dezembro. Mas voltamos a solicitar que o reforço seja feito junto do Executivo, e é o Executivo que tem, segundo e perante a lei, responsabilidade de nos responder dentro dos prazos limites, como está referido no nosso, não tenho a certeza se no nosso regimento, mas na lei 75A está seguramente. Está bem? Obrigado. Sr. Pedro, faz favor. Dá-me permissão, Sr. Presidente. Já agora queria colocar também aqui a questão se esses documentos podiam ser partilhados com as restantes bancadas. Quais? Os documentos que a bancada da CDU está a solicitar. Assim que os tiver, poderão ser, logicamente. Assim farei também. Obrigado. Alguém tem mais algum assunto na ordem de antes do dia? Então, não havendo, poderemos então passar à ordem do dia, sendo assim. Todos receberam a ata da Assembleia do passado dia 14 de junho de 2022. Pergunto se alguém tem alguma correção ou algum acrescento ou alguma alteração a fazer àquilo que receberam. Não? Sendo assim, quem não pode votar, salvo erro, é do PS a Paula, o Miguel e a Susana. Por isso é só o Cristóvão. Sendo assim, ponho à votação a ata do passado dia 14 de 6 de 2022. Quem vota a favor? Então tem alguma alteração a fazer, hein? Boa noite a todos. É para chamar a atenção que a ata está aqui escrito que está em minuta. A ata em minuta. Sim, na parte final, sim. Não, no início. No início. Sim, e na parte final também.
É só um detalhe. Só para... Exato. Já não é minuta. Não, agora já não é mesmo definitiva. Então, sendo assim, ponho à votação. Quem vota a favor da ata? Então, aprovada por unanimidade, os que podem votar. Passando então ao ponto 2.1, protocolo, aprovação do protocolo com a Associação Desportiva Samoquense. Passar a palavra então aqui ao Sr. Presidente do Executivo para a apresentação do documento. Sr. Presidente, faz favor. Desde já, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, da Mesa da Assembleia e os seus restantes parceiros. Quero cumprimentar a bancada do PS e a bancada do CDS-PP e a bancada da CDU, todo o público presente e quem nos está a acompanhar por as redes sociais. Pronto, com respeito ao protocolo feito com a ADS, onde é que está? Diz respeito aqui à Universidade Sénior de São Brás. Eu vou passar a palavra aqui à Secretária do Executivo, que ela explicará os detalhes todos. Com licença. Muito boa noite a todos, Sr. Presidente, ambas as bancadas, espectadores que nos ouvem em casa através dos canais digitais. Muito obrigado aos presentes também que estão no Salão Nobre esta noite. No que concerne este ponto de ordem de trabalhos, ao ponto 2.1, que foi devidamente ratificado no início da sessão, a proposta de protocolo de colaboração entre a Universidade Sénior de São Brás, implementada pela Junta de Freguesia do Samoco e a Associação Desportiva Samoquense. Em simultâneo, falo já nos dois pontos que o mesmo protocolo também é o mesmo com a Sociedade Filarmónica Progresso e Labour Samoquense. Penso que tiveram acesso ambas as bancadas à deliberação e à minuta. Isto para terem a noção, este protocolo tem por objetivo, portanto, fazer a descentralização da Universidade Sénior, que irá ser inaugurada no próximo dia 30 de setembro, pelas 18 horas, aqui no Salão Nobre da Junta de Freguesia. Entendeu por bem este Executivo fazer a descentralização de algumas atividades, nomeadamente a dança, a ginástica, o inglês, a alfabetização e, obviamente, que nada melhor do que as coletividades e as associações da nossa vila para este tipo de celebração. Portanto, os protocolos não têm nada de especial, eles enunciam os deveres de cada uma das partes, da Junta de Freguesia enquanto entidade que implementou a Universidade Sénior e, obviamente, a Associação Desportiva Samoquense e a Sociedade Filarmónica Progresso e Labour Samoquense com os seus deveres, portanto, cada uma com a especificidade diferente. Já reunimos com a Associação Desportiva Samoquense, o qual se manifestaram disponíveis para este tipo de projeto, o qual nós agradecemos, inclusive também a Sociedade Filarmónica Progresso e Labour Samoquense, portanto também com a disponibilidade total para este tipo de projeto, portanto é somente a aprovação para entrar em vigor a partir de amanhã. Ora, abre então a debate. Há perguntas sobre esta questão? Quem tem alguma questão a propor? Sr. Miguel, faz favor. Ora, muito bem. Pela leitura do protocolo, o Executivo referiu que tínhamos visto a deliberação, vimos sim a referência à deliberação em si, portanto a vossa ata não veio apenas à documentação, mas acreditamos, fazemos fé do que está escrito na documentação, como é óbvio, é apenas indicar que não a vimos, mas fazemos fé que está correto e que foi devidamente aprovado, não seria diferente. Pelo que vimos no protocolo, portanto, as responsabilidades da Junta serão encontrar alunos para participarem em atividades, dando-lhes horários, para utilizarem os espaços das coletividades.
Este é o objetivo do protocolo. Então, o objetivo do protocolo em si, aliás, retomando um pouco até atrás e fazendo uma abordagem mesmo específica desta universidade, que vai iniciar no próximo dia 30, esta universidade toda ela está estruturada, está devidamente legalizada na RUTIS desde o dia 29 de agosto do presente ano. O que isto implica alguns papéis oficiais no que diz respeito a este tipo de protocolos, isto porque entendeu por bem este Executivo fazer esta descentralização, até mesmo para ajudar no todo o movimento diário das coletividades. Achamos que é importante pôr as coletividades, entre aspas, a mexer e dar novo ritmo às coletividades, em que algumas das disciplinas, obviamente, ginástica, dança, são dadas em salões, inglês, a alfabetização, história do Samoco e outras disciplinas que nós temos, umas na Junta de Freguesia, como a informática, que temos que ocupar a biblioteca, em horário que não está aberto ao público para tal, e, obviamente, que irão sair horários. Foi feita a devida divulgação, em que as inscrições para a universidade terminaram no dia 23. No entanto, entendeu o Executivo, como este ano é o primeiro ano, é um ano piloto da Universidade Sénior, abrir e alargar, e quem se quiser inscrever durante esse período de tempo irá certamente se inscrever. Posso lhe dizer que atualmente, e dar informação aos presentes e às pessoas que nos assistem em casa, que atualmente já temos 20 alunos nas diversas modalidades. Não precisamos de procurar alunos, eles vêm até o Executivo, eles vêm até à Junta, a adesão está a ser enorme. Inclusive, para ter a noção, não sei se sabe se não, fizemos um regulamento externo que está publicado na página da Junta de Freguesia do Samoco, e até ao final do presente ano, inscrição e taxas, os alunos não vão pagar rigorosamente nada, porque esse regulamento externo tem que estar devidamente aprovado, como sabe, aqui na sessão de freguesia. Não sei o que é que lhe posso responder mais. Vai ser distribuído o horário a cada aluno, vai ser tudo devidamente publicado. A universidade, se entender por bem, consultar o site da RUTIS, ela já consta lá, com este nome. Portanto, todos os documentos são oficiais e não podemos sequer fugir dos planos e das estratégias implementadas pela RUTIS. Portanto, ela está devidamente legalizada pelo Executivo da Junta desde o dia 29 de agosto. Não sei se respondi a tudo à sua questão. Miguel, faz favor. Agradeço o esclarecimento adicional e toda a informação prestada, que é importante para conhecimento geral da população e de quem não tem acesso a toda a informação, mas a minha questão era muito mais direta. Nós estamos aqui a autorizar um protocolo, certo? E estamos a definir exatamente o que é que ambas as partes pretendem de cada uma, certo? Quais são os benefícios, quais são as responsabilidades, na prática, qual é que é o objeto que nós estamos aqui a falar. Tudo isso é importante, tudo o que referiu é o que faz a universidade, mas não é o que faz o protocolo. O protocolo define o que é que se quer efetivamente protocolar. Nós estamos aqui, o que eu leio do protocolo, quando leio o protocolo, é que a Junta de Freguesia está a promover uma universidade, vai ter alunos e precisa de espaços. Precisa de espaços no sentido de que quer partilhar a universidade com as diferentes coletividades, que me parece adequado. Elas também existem para se envolvermos todos e parece-me adequado. Mas o protocolo apenas refere que a Junta vai encontrar os alunos, ou vai recebê-los, vai ter alunos e vai usar as instalações das entidades. Não refere contrapartidas, não refere... O que nós estamos a protocolar é que nós, Junta, vamos utilizar as instalações das outras sem retorno absolutamente nenhum. É isto. O protocolo é este. A ver se nos entendemos. O protocolo é este. Não há aqui contrapartidas de nada. Até porque as pessoas tiveram, tanto a direção da Sociedade Filarmónica Progresso e Libero Samoquense como os diretores da Associação Desportiva Samoquense, não pediram contrapartida nenhuma à Junta, aceitaram por bem, tiveram ambos o protocolo e leram-no, até porque o intuito de reunir com eles anterior à Assembleia era mesmo para fazer algum tipo de alteração, se assim o entendessem. Ninguém questionou qualquer tipo de contrapartida, portanto, entendeu o Executivo da Junta propor à Assembleia para votação o protocolo tal e qual como ele vem. Perfeito, era exatamente isso.
Está declarado, não existe qualquer tipo de contrapartida, existe um compromisso das partes para garantir que a Universidade tem espaço e leciona durante o ano inteiro, que eu entendo que na prática é o que o protocolo está a tentar garantir, é que as instituições garantam que os espaços vão estar disponíveis durante o tempo inteiro que a Universidade vai estar a lecionar. Obrigado pela explicação, era só isso. Obrigado. Alguém necessita de mais algum esclarecimento ou desta forma ficamos? Então, sendo assim, sim, Miguel? Sendo a Universidade Sénior, houve algum contacto com a entidade mais sénior ou que trata mais séniores dentro da nossa freguesia? Portanto, a Associação de Pensionistas do Samoco? Não, até porque se isso tivesse existido, obviamente que estava aqui outro protocolo. Em vez de 2 passávamos a 3. Isto porque as atividades que a Universidade Sénior irá ter, obviamente, e para descentralizar e desocupar a Junta de Freguesia que não tem condições para isso, Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense, a Associação Desportiva Samoquense tem as condições para tal. Portanto, se existisse mais protocolos, obviamente eles estavam para aprovação na sessão de hoje. Sim. Portanto, quando estava a referir protocolos, não obrigatoriamente estaria a referir-me à utilização de espaços. Estaria a referir-me à publicidade que poderá ser feita dentro da associação, a fazer com que os membros dessa associação sejam participantes ativos, se teria existido algum contacto nesse aspecto. Não obrigatoriamente um protocolo, como é óbvio. O contacto que já foi efetuado com as diversas entidades constantes na vila, quer mesmo escolas, quer a Associação de Pensionistas e Reformados cá, quer outro tipo de clubes que existem na vila do Samoco, foi por e-mail, até a convite para estarem presentes e representados na inauguração, para, obviamente, iniciarem connosco este tipo de projeto, em que nós estamos certamente abertos àquilo que nos queiram dar como opiniões, outro tipo de situações que queiram ver implementadas na Universidade Sénior. Nós somos um executivo que somos muito abertos a soluções e estudamos as soluções das pessoas, portanto, houve o convite, sim, para estarem presentes todas as entidades que constam na vila e não só, até mesmo no Conselho. Nós convidámos para estarem presentes no próximo dia 30 e, como disse no início, isto é um projeto piloto. Estamos a começar a dar os primeiros passos. Portanto, toda a estrutura de base que é exigida para ser implementada pelo Executivo da Universidade Sénior, essa estrutura de base está feita, está devidamente legalizada, aqui não há ilegalidades, está tudo fundamentado e tudo com os devidos parâmetros e com as datas que assim é exigido para ser implementada. Tudo, obviamente, que iremos trazer aqui mais protocolos, mais sugestões, estamos a dar os primeiros passos, mas estamos abertos, obviamente, a quem quiser chegar a nós com toda a certeza iremos aceitar. Pronto, sendo assim, parece-me que a busca do Executivo foi mesmo espaços para lecionar, no fundo. Era quem tinha disponibilidade de espaços para lecionar. Sendo assim, ponho à votação o protocolo. Quem vota a favor? Ora, 3. Então, aprovado por... Susana também? É. Aprovada por unanimidade. Passaria então ao ponto 2.2, protocolo com a Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense, que parece-me que na base é semelhante, não é? Foi também uma busca por espaços. Pronto. Sendo assim, não sei se valeria a pena, é igual, não é? Sim, sim, sim. Se calhar tem alguma questão, se as explicações serão exatamente as mesmas neste campo. Então, sendo assim, posso passar diretamente à votação, não é? Então, protocolo com a Sociedade Progresso e Labor Samoquense, idêntico à primeira. Quem vota a favor, sendo assim? Também, sendo assim, aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao ponto 2.3,
ao protocolo com o balcão SNS 24, que tem algumas particularidades que o Executivo irá explicar, e em função disso será posto também, e terá que ser, só devido às suas particularidades é que tem que ser informado, e será depois posto também à votação, sendo assim. Executivo, então, Sr. Presidente, a apresentação do protocolo, se fizer a favor. Mais uma vez, boa noite a todos. Derivado da necessidade que havia, o tempo de espera que havia no centro de saúde, derivado da necessidade que havia para o gabinete de enfermagem, para irem ao gabinete médico, pedir receitas, até mesmo para consultas, metemos-nos ao trabalho e fomos, portanto, andámos atrás da Direção Nacional de Saúde até nos ser apresentada esta proposta do balcão SNS 24. Portanto, como tudo e o nosso povo está sempre primeiro, avançarmos o mais urgente possível. Não, penso eu, estando a fazer ilegalidade nenhuma, mas o protocolo vai ser todo explicado por a Secretária do Executivo, porque tem os detalhes todos, como foi tratado. Com licença. Então, primeiramente, eu vou ter que partilhar isto com todos vós e quem nos está a ouvir. Nós fomos o primeiro balcão SNS no distrito de Setúbal, portanto, a ser inaugurado. O que é que acontece aqui? Aqui não há ilegalidade nenhuma. Isto há um protocolo de colaboração entre os serviços partilhados do Ministério da Saúde, entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e entre o agrupamento de centros de saúde Arco Ribeirinhos, no qual este protocolo de colaboração é o protocolo-chapa que eles têm, assinado por estas três entidades, no qual o Executivo da Junta faz o termo de adesão, não faz, o protocolo é este, em que só junta o termo de adesão. E foi isso que o Executivo fez na inauguração. O que nos foi explicado é que isto é um protocolo assumido com o Executivo da Junta de Freguesia e com estes senhores, no qual eu não vejo qual é a ilegalidade que está aqui, porque se fosse um protocolo que obedecesse a despesas, encargos financeiros, que obedecesse a material informático, flyers, fosse o que fosse para inaugurá-lo, obviamente que ninguém ia inaugurar um balcão na Junta sem trazer à Assembleia para aprovação. Agora, tudo aquilo que está naquele balcão foi posto pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde. A Junta de Freguesia não teve qualquer encargo com isso. Inclusive é a formação que foi dada ao Executivo e às funcionárias da Junta de Freguesia. Portanto, eu não vejo qual é a ilegalidade que está aqui, até porque eu tive que ligar para a doutora que fez todo o procedimento, perguntei-lhe qual era a ilegalidade que estava aqui, perguntei-lhe e questionei-lhe se havia mais algum passo que o Executivo tivesse passado à frente, podia ter sido normal isso acontecer, nós também erramos, e não. O que nos foi explicado foi exatamente isto. Portanto, o Executivo só tem isto que vos enviou, que foi pedido por um elemento da vossa bancada e que foi cedido. Só temos isto, portanto, não há ilegalidade nenhuma aqui, até porque se tivesse ilegalidade aqui, certamente este Executivo não tem por base fazer ilegalidades desde que aqui chegou. E nós nunca em tempo algum abríamos um balcão se ele não tivesse devidamente fundamentado e planeado para tal. Alguma bancada quer fazer alguma questão sobre isto, faz favor? Sr. Miguel. Ora, se calhar o facto de serem instalações da Junta não se dá valor, se calhar por serem funcionários da Junta não se dá valor, porque são coisas já existentes, não têm supostamente custos adicionais, mas quero recordar-vos que o que diz na Lei 75 é que qualquer protocolo que envolva a utilização de instalações da Junta de Freguesia devem ser autorizados na Assembleia de Freguesia. Não é que eu esteja contra o SNS 24, acho que sim, acho que faz sentido, acho que não estou contra. O que eu acho que não está correto foi a forma como foi feita. E provavelmente até nem estou muito de acordo com o sítio onde foi feito, porque nós temos um centro de saúde, se calhar deveríamos ter adequado os funcionários e o balcão nesse centro de saúde e não na Junta de Freguesia. É que estivemos ou estamos
a qualificar funcionários para funções que não são suas, que não lhes compete, não são das suas funções. Não digo que as pessoas não estejam disponíveis para o fazer, não digo que não seja um uso adequado dos recursos da nossa freguesia, porque estamos a falar de coisas para o bem da nossa freguesia. Não estou contra, volto a dizer, estou a favor da implementação do SNS 24, acho que foi uma boa implementação para nós. Não concordo com o sítio, não concordo com a utilização dos recursos físicos e dos recursos pessoas para as funções que estão designadas. Voltamos a referir que temos um centro de saúde, como e bem no início foi referido pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que tem falta de pessoal, que tem, onde existem dificuldades de várias inúmeras situações, seja de médicos, seja de enfermeiros, seja da facilidade, seja do que for, mas se calhar adequar o espaço, já que já existe e tem condições, e tinha condições para ter lá este serviço também, acho que era de ter sido equacionado a implementação aí, mas volto a dizer, eu estou a favor do SNS 24. Senhor Deputado, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. O não estar a favor ou deixar de estar a favor, perante aquilo que o Executivo achou mais viável, inclusive a segurança dos aparelhos era aqui. Eu não estou a ver, obviamente que tivemos aqui outras soluções, inclusive é um mercado, que até dinamizava um pouco o mercado, que acaba por estar esquecido há muitos anos nesta vila. Só que temos que ver uma situação, temos ali equipamento informático, temos ali muita coisa de suporte que tem que estar devidamente salvaguardada e essa segurança foi feita e foi implementada aqui com base na segurança do edifício. Portanto, eu acho que isto é óbvio, não podemos pôr o balcão SNS onde calha. Segundo, revela um pouco de desconhecimento da sua parte quando fala no balcão SNS e aconselho-lhe a ir ler vivamente o que é o balcão SNS e o que é implementado pelas autarquias, porque aí, se calhar, entenderá melhor porque é que foi aqui. Faz favor. E com respeito, para responder ao Sr. Deputado, com respeito aos funcionários não são da Junta de Freguesia, portanto é a funcionária da Biblioteca da Câmara que está a fazer o atendimento. Portanto, não é da Junta, é da Câmara que está a fazer o atendimento. E no centro de saúde, quando se chega lá, são filas, não há disponibilidade nem para se atender o telefone, quanto mais para estar a atender pessoas que chegam lá para ir ao balcão SNS 24. Com respeito às irregularidades dos protocolos, temos visto várias coisas que nunca foram faladas, como, por exemplo, o senhor do CTT chegou aqui e queria tirar os serviços porque o antigo executivo tinha-se comprometido em meter uma rampa para acesso a pessoas com mobilidade reduzida e essa rampa não foi posta agora por nós. E, no entanto, já estava o protocolo a funcionar, já estava o CTT a funcionar. Portanto, quando vamos falar de protocolos e à procura de algum erro, temos que ver os erros que ficaram para trás para não acusarmos os outros em vão. Está respondido. Sr. Miguel, faz favor. Posso? Em primeiro lugar, agradeço sempre e é sempre de louvar a memória que o Sr. Presidente tem quando quer mover o tema em discussão para outro tema que não tem qualquer interesse para esta Assembleia. Mas, tirando esta parte e voltando então ao tema que temos aqui em discussão, e só para clarificar um pouco, o Centro de Saúde está cheio de equipamentos, mais, está cheio de droga, medicamentos, droga, que também são alvo de potencial roubo. Não vamos dizer que o Centro de Saúde era um sítio inapropriado para implementar um serviço destes. E com outra referência, eu sei perfeitamente o que é que se refere ao serviço SNS. Consigo percebê-lo perfeitamente. Também consigo perceber perfeitamente que existem ali tipologias de incidentes que se passam com as pessoas que não devem de ser de conhecimento de mais ninguém. Devem de ser conhecimento de pessoas que têm formação, que seguramente foi dada. Se foi ao funcionário da Câmara, dá-me igual. As funções dos funcionários que estão aqui ao serviço da Junta de Freguesia têm funções específicas, não têm funções ao gosto do Executivo. É mesmo assim, desculpem lá, mas é a verdade. Nós podemos adequar, e quando falo em nós, é nós, Assembleia de Freguesia, nós, Junta de Freguesia, temos diversos funcionários com diversas funções. Efetivamente temos pessoas a trabalhar para a nossa Junta de Freguesia que a sua função é fazer quase tudo. Não é o caso das funções das pessoas que vêm deslocadas
da Câmara e que não é o caso das pessoas que estão a trabalhar diretamente connosco nos serviços. Mas no que respeita ao protocolo, há mais algum tema? Estava a dizer que havia uma situação especial que faria com que tivéssemos que rever o protocolo de forma diferente? É que este protocolo tem a ver com o termo de adesão, é um protocolo generalista para todas as juntas de freguesia do país. E o protocolo é destinado a ser feito nas juntas de freguesia e não em outros locais também. Aquilo que se entendeu deste protocolo. São protocolos com juntas de freguesia, feitas nas juntas de freguesia, com formação aos empregados, inclusive no âmbito do RGPD, que lhes impede e, lá está, lhes permite determinados contactos e conhecimentos com as pessoas. Preciso não esquecer que também para aquilo que eu li do protocolo e acompanhei, o protocolo tem a ver com um apoio informático às pessoas, não é mais que isso, no fundo, é disponibilizar equipamento informático para as pessoas poderem marcar consultas e ter consultas e pedir receitas em si. Se houver uma consulta online, o utente fica sozinho, por norma para ficar sozinho, é essa indicação que existe, fica sozinho a ter a consulta com o respectivo médico online. É essa situação que o protocolo contempla nesse campo. Sendo assim, mais algum esclarecimento? Por favor. Sr. Deputado Miguel, eu não disse, até porque nem falei sequer no centro de saúde, que não tinha segurança. Eu até dei o exemplo do mercado, que houve, em reunião de executivo, pensámos para dinamizar o mercado. Mas, no entanto, como o Sr. Presidente da Assembleia disse bem, isto são projetos das juntas de freguesia. Por isso é que eu disse, aconselhava-o a ler toda a norma, porque se rege este tipo de balcão, e vê, obviamente, que não podíamos tirar daqui o balcão SNS e pôr onde nós queremos. Temos protocolos assinados com 3 entidades, temos termos de adesão, isto não é como nós queremos. No entanto, achamos que aqui era o sítio indicado para o pôr. Mais alguma questão? Cristóvão, faz favor. Não, Sr. Presidente. Faz favor. O Sr. Presidente focou aí, o Sr. Presidente da Junta focou aí que os CTT iriam retirar os CTT daqui por falta de uma rampa. Eu queria dizer ao Sr. Presidente que existe um protocolo assinado com os senhores do CTT e que o Sr. Presidente que diga em que sítio é que no protocolo, em que sítio é que está referenciado a construção de uma rampa. E depois, a partir daí, nós iremos discutir o assunto. Tenho dito. É um assunto que neste momento não está à discussão. Dá-me licença, Presidente. Não é um assunto que não está à discussão neste momento. Não vai ser discutido. Será um assunto que poderiam ter discutido ou falado num período antes da ordem do dia. Não vai haver. E por isso vou interromper e vou deixar o assunto já por aqui. Porque não é assunto que está a ser discutido neste momento. Por isso, se quiserem uma próxima Assembleia antes da ordem do dia, poderá ser então discutida essa questão. Não havendo mais nada então sobre a questão do 2.3, penso que não, bancada CDS, bancada PS, não. Poria então à votação este protocolo com termo de adesão já existente e em vigor e com as particularidades que ele tem. Sendo assim, quem vota a favor do protocolo? Aprovado também por unanimidade. Desculpe, o ponto 3, como informei logo de início, foi retirado da respectiva ordem de trabalhos. Passaria então ao ponto 4, apreciação dos atos da Junta no período... Sr. Presidente, tem a palavra. Portanto, temos as atividades da Junta de Freguesia na Ação Social e Saúde. No mês de junho, atendimento a 20 utentes. No mês de julho, a 13. No mês de agosto, a 13. E no mês de setembro, a 8. Temos uma colaboração com o GAT Portugal, que é um grupo de ativistas
em tratamento de membros da Coligação Internacional SIDA, uma vez que temos a nossa terra com muitos estrangeiros, não sabemos o estado de saúde deles, achei por bem pedir o apoio ao GAT para fazer testes que normalmente fazem gratuitos no centro das vilas e no centro das cidades, a toda a gente, para fazer testes à hepatite A, a todos os tipos de hepatite e ao HIV. Portanto, temos uma comunidade tailandesa muito grande, praticamente toda testada, e está tudo com valores negativos. Portanto, e vamos continuar com este trabalho para toda a comunidade, inclusive a comunidade do Samoco, todos estamos a ser testados. Portanto, é uma carrinha que costuma estar ali no meio do largo. Quando há sítios com mais imigrantes em massa, a carrinha desloca-se ao sítio. Sim, eu achei por bem dizer os resultados de exames para toda a gente ficar esclarecida e não ter medo de apanhar hepatite ou ir a um café e mexer num copo. Mas se o incomodou, peço desculpa, Sr. Deputado. Não é que me incomoda a mim. Sim, senhor. Temos que pensar que incomoda nós não estamos aqui para referir que a etnia A, B ou C está a ser testada. Tem toda a razão. Estou totalmente de acordo que se façam os testes, mas que se mantenha no anonimato se está ou não está. Até porque a saúde no de cada um na mesma, depende porque de cada não um. falei em nomes, não identifiquei ninguém. Mas está a falar na etnia. Bem, vamos passar à parte seguinte, que é a educação. Participação no final do ano letivo do Jardim de Infância de Samoco. Participação no final do ano letivo na Escola Básica número 1 de Samoco. Reuniões no âmbito da Universidade Sénior e de São Brás com a Câmara Municipal de Alcochete, Junta de Freguesia de Alcochete, Junta de Freguesia de São Francisco, RUTIS, que é a Rede de Universidades Sénior, Reitoria, professores, coletividades da freguesia. Gestão em serviço público. Reuniões com moradores por dificuldades de saída das garagens e de estacionamentos e de trânsito em certas ruas. Reuniões com o Serviço Municipal e Proteção Civil, Guarda Nacional Republicana e Associação de Festas de Samoco, para a elaboração do Plano de Coordenação das Festas em honra de Nossa Senhora do Carmo. Reunião com empresas do ramo de gestão informática de cemitérios. Reunião com o ACES, Agrupamento de Centros de Saúde do Arco Ribeirinho, derivado à falta de médicos. Reunião com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Reunião com a empresa do ramo de construção e comercialização de produtos para cemitérios, ossários e sedentários. Envio de diversos mails para a entidade responsável pelo multibanco, a reportar avarias do equipamento que são constantes. A solicitação da rápida intervenção. Envio de mails para as autoridades alertando a situação da segurança na freguesia. Envio de mails para a Câmara Municipal de Alcochete e Carris Metropolitana, reencaminhando as queixas dos utilizadores dos transportes públicos quando ao início da nova operadora. Reunião com os colaboradores da Junta de Freguesia sobre um requerimento dos mesmos. E isto, se me permitirem, vou passar aqui à nossa secretária, que ela irá explicar isto com toda a certeza. Com licença. Então, a situação é a seguinte. No passado dia 19 de setembro, fomos confrontados com os funcionários da Junta de Freguesia, duas assistentes técnicas e um assistente operacional, mediante um requerimento de ambos e assinado por cada um deles, em que
pedem, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Leonel Fina, venho por este meio a solicitar que seja revista a carreira de assistente técnica, em que estou inserida desde o dia 1/1 de 2021, correspondente ao 8º nível remuneratório, terceira posição, de acordo com as avaliações obtidas no CIADAP. Perante a entrada oficial deste documento, houve necessidade de perceber o que é que se passava. Inclusive, porque como o Executivo tem que traçar competências e objetivos para os funcionários a partir do dia 1 de janeiro de 2023, houve necessidade, perante o dossiê constante na Junta de Freguesia, deixado pelo anterior Executivo, de tentar perceber o que é que as funcionárias aqui estavam a pedir. Qual é o nosso espanto? Que, quando fomos ver as avaliações, e no site da DGAL, onde eu tive a oportunidade de consultar, num parâmetro onde diz Sistema de Informação Administração Local do último ano registado, o último ano registado de avaliação de todos os funcionários da Junta de Freguesia é no ano de 2011. Vendo eu esse registro, obviamente, fui à procura de respostas, em que falei com as funcionárias, em que me foi dito que o último ano de avaliação oficial foi em 2011. Ou seja, de 2012 para cá a 2020, as avaliações de 10 anos foram feitas no dia 14/10/2021, antevésperas deste Executivo tomar posse. O que é que eu quero dizer com isto? Estas funcionárias tiveram 10 anos sem qualquer tipo de avaliação. E mais, foi feito um requerimento pedido pelo anterior Executivo, a 23/1/2018, no qual, segundo consta, não teve qualquer tipo de despacho, pediram para ver qual era o índice e a carreira onde elas estavam, para ver se havia pontuação suficiente para subirem, no qual não tem despacho, não tem nada, portanto foi completamente ignorado. Perante isto, houve necessidade de tentar perceber em que escalão e em que posição todos os funcionários aqui estavam. Com a ajuda de gabinetes jurídicos, com a ajuda de quem entende isto, e eu também estou muito à vontade a falar nestas questões, chegamos à conclusão que há uma funcionária que, após ser feita a avaliação, perdeu 2 pontos na carreira. Um funcionário perdeu 1 ponto e a outra, até à presente data, está correta, porque foi a última funcionária a entrar no concurso de assistente técnica. Agora pergunto eu, perante isto que o Executivo se deparou, houve necessidade ainda de ir mais a fundo e tentar perceber como é que foi feita a contabilização destes 10 anos e se elas estão legalmente integradas na carreira ou não. Isto porque não há qualquer registro na DGAL e atualmente eu até ponho dúvidas que elas subiram ilegalmente, subiram em abril de 2021. Estamos a falar, aqui sim há ilegalidades, Sr. Deputado, muitas. Estamos a falar de pessoas que tiveram 10 anos paradas na carreira e que no dia 14/10/2021, fazem 10 anos de avaliação. Eu chamei a atenção das funcionárias, fui rude com elas, confesso que fui, porque elas não tinham que assinar avaliações com a data que lhes foi pedido e pecaram por isso. No entanto, todos eles deram justificação ao Executivo, no qual o Executivo entendeu, aceitou e entendemos, obviamente que não irei dizer aqui a justificação das funcionárias, mas foram chamadas a atenção por mim que não deveriam ter assinado avaliações. Porque quem pega no dossiê do CIADAP, da avaliação delas, aquilo está tudo direitinho. O pior é quando vamos à DGAL, a parte da DGAL esqueceram-se. O que é que isto agora vai implicar? Já houve um requerimento feito para quem tem direito e quem percebe muito de leis. Primeiro, pomos em causa a legalidade desde abril de 2021 se estas funcionárias estão ou não integradas bem na carreira. Não sei de onde é que veio a verba, não foi nada reportado, não sei que contabilização foi feita esta, porque repara uma coisa, elas foram integradas em abril de 2021. As avaliações foram feitas a 14/10/2021. Todas as avaliações têm a mesma pontuação, 3,75. Obviamente que não poderiam dar mais pontos a estas funcionárias, porque fazer 10 anos de avaliação num dia só podiam ter 1 ponto e mesmo assim algumas delas perderam pontos. Nunca mais as vão recuperar na carreira. Vamos ver o que é que isto tudo vai dar. Inclusive, e apercebendo desta situação, que para mim, pronto, fiquei sem palavras para todos os funcionários, obviamente que este Executivo tentou perceber o que é que aqui se passou
relativamente a isto. Estamos a falar de situações muito ilegais que se passaram aqui, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de uma falta de sensibilidade enorme, porque as pessoas têm que ter avaliação anual, no caso delas, bianual. Onde não há objetivos nem competências traçadas, onde nós chegamos a um dossiê que é tudo igual. Eu sinceramente digo à Assembleia, digo a todos os que nos ouvem, foi até agora o que mais fez uma certa confusão nesta casa foi efetivamente isto. Quando nós ouvimos literalmente a toda a hora que a confiança e a luta por uma vida melhor, que mais luta pelos salários, empregos e carreiras, o trabalho, honestidade e competência, e como é que as funcionárias nesta casa, o profissionalismo que elas são, estão disponíveis para tudo, fazem tudo aquilo que nós lhe pedimos. Já tinham por várias vezes abordado o anterior executivo pelas avaliações e que estavam a passar os anos e não eram devidamente requalificadas e que estavam a perder dinheiro. Como é que, isto sim, Sr. Deputado, é muito triste, é uma falta de competência enorme estas funcionárias desta casa terem estado 10 anos sem progredir. Sabe o que é 10 anos na função pública? Sabe que estas funcionárias nunca mais vão recuperar 2 anos? É muito lastimável. Mexe com a vida das pessoas, com a parte financeira das pessoas e nunca mais vão recuperar. Nunca mais. Até serem aposentadas, estes 2 pontos de uma e 1 ponto de outra, acabou, perderam. Isto sim é que eu considero completamente desumano e uma incompetência tremenda. Pode continuar então a apresentação, vamos à discussão depois no final. Dando seguimento no que concerne à gestão e serviço público, participação do Sr. Presidente na Assembleia Municipal de Alcochete, participação do Sr. Presidente no aniversário do Lions Clube de Alcochete, início da informatização dos registros do cemitério em plataforma específica. Também quero deixar aqui uma informação à Assembleia que as funcionárias também já tiveram formação desta plataforma e este Executivo irá proceder à parte toda de registros. É um serviço, obviamente, que vai ser demoroso. Se daqui por 4, 5 meses ele estiver todo informatizado, vai ser uma mais-valia. Nós vamos conseguir chegar a uma plataforma digital, carregar no número da Câmara e ver se ela está disponível, se tem 1 talhão, 2 talhões, o que é que se passa com várias cores que vão ser implementadas para isso. Vai ser um esforço muito grande da parte do Executivo e das funcionárias, que mais uma vez eu não posso deixar passar o esforço que elas têm feito para conseguir formações, estar do lado do Executivo, fazer o atendimento ao CTT e fazer o serviço normal do dia-a-dia da Junta de Freguesia. Portanto, mais uma vez, o nosso agradecimento para com as funcionárias e desta parte é tudo. Ambiente, espaço e espaço público, requalificação de calçadas, deservagem do cemitério, limpeza e desinfecção do piso do mercado. Inclusive é também, não consta aqui, mas também posso dar informação, o nosso assistente operacional também já fez formação e está devidamente qualificado para a aplicação de produtos químicos, nomeadamente no cemitério, porque temos muitas ervas que crescem, aquilo literalmente está lá com complicações, portanto ele está devidamente credenciado para aplicar esses produtos. Movimento Associativo, Desporto, Cultura e Juventude. Caminhada no primeiro fim de semana de cada mês, 3 de julho, 7 de agosto e 4 de setembro. Colaboração com o programa da Câmara Municipal de Alcochete, Alcochete Aventura, na realização de aulas de início à canoagem na Praia do Samoco, a 10 de julho e a 23 de julho. Corealização das férias desportivas, Junta de Freguesia do Samoco e Câmara Municipal de Alcochete, 4 e 8 de julho, 11 e 15 de julho. Participação nas festas da Nossa Senhora do Carmo em Samoco, colaboração com a Câmara Municipal de Alcochete no convívio de avós e netos. Samoco convida, realização de Noite de Fados a 5 de agosto, realização do concerto da Banda da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense a 2 de setembro, realização de espetáculos de artes
circenses, 2, 3 e 4 de setembro, participação nas festas do Barreto Verde e das Salinas em Alcochete, participação na recepção da Banda Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense em Ayamonte, no âmbito das festas da Nossa Senhora das Angústias, a 6 de setembro. Procedimentos administrativos. Foram efetuados os seguintes diligências: emissão de atestados 45, emissão de licenças de canídeos 42, fotocópias para instituições e estudantes 405, e-mails enviados à Câmara Municipal de Alcochete com assuntos de interesse para a freguesia, incluindo preocupações ou reclamações de munícipes 38, contactos telefónicos com EDP 6, contactos telefónicos com piquete de águas e esgotos 8, atendimentos do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 45. Durante o período foram emitidos 123 ordens de pagamento, 231 guias de receita. Durante este período foram realizadas 6 enumerações e 2 procedimentos de cantanárias. Sendo assim, ponho agora à discussão ou há questões sobre os atos da Junta. Sr. Miguel, faz favor. Não é uma discussão, é um pedido de esclarecimento adicional só para tentar entender aqui alguns temas. Nomeadamente, este tema da reunião com a empresa de gestão informática de cemitérios. Entendo que deveremos ter comprado ou adquirido algum equipamento, algum software específico para este tipo para este fim. É uma questão. A questão seguinte que vem a seguir a isso é em que rúbrica do orçamento é que isto cai, e a questão seguinte é, caindo numa rúbrica nova, não houve alteração ao orçamento. Estas, só aqui para tentar esclarecer, para abreviar um pouco, para não haver pergunta e resposta. Depois, sobre o tema da situação de segurança na freguesia. É certo e sabido pelo Executivo da Junta que este tema não vai lá com e-mails. Quando é que estão a pensar agendar reuniões diretamente com o Comando para definir uma tomada de posição sobre o tema? É só uma questão. Depois, tinha aqui mais. Sobre o tema da requalificação de calçadas. Ainda bem que o estamos a fazer, mas como todos sabemos é uma competência da Câmara que deveria estar a ser 100% assegurada pela Câmara. Como é que estamos a colmatar? E volto a dizer que aqui os funcionários também contam como bem da Junta e que não devem ser utilizados em prol sem ter o ressarcimento adequado. E depois daqui já não tenho mais nada. São só estas questões. Obrigado. Não há mais questões, só uma questão da Junta a todas. É? Então, Sr. Presidente, faz favor. Eu vou começar aqui por o fim, porque as outras é aqui o nosso tesoureiro que tem que explicar. Portanto, a situação das calçadas, quando tomei posse, perguntei ao nosso funcionário que costumava fazer as calçadas, no outro executivo, e a indicação que ele tinha, não sei se havia acordo ou não, era até 1 metro quadrado de calçada podemos arranjar buracos, não podemos é fazer passeios. E foi só isso que se fez. Está melhor, está mais bem feito, é mais rápido, estou de acordo. Mas foi só isso que se fez, mais nada. Os outros pontos vou passar aqui ao tesoureiro que ele explica. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, respectiva mesa, Srs. Deputados da bancada do PS, bancada do CDS-PP, bancada do CDU, o público presente na sala e também quem nos assiste pelas redes sociais. Em relação à gestão de cemitério, da aplicação que as reuniões que fizemos, nós contactámos com 3 empresas do ramo que disponibilizam este tipo de serviço. Obviamente, escolhemos aquela que nos pareceu melhor e que por acaso tem o valor mais baixo. Posso lhe adiantar assim de cabeça, não é um valor certo, mas anda entre os 250 a 300 euros por ano, é uma licença. Não há nova rúbrica aberta, esta rúbrica insere-se nas licenças de software. Não sei se...
há uma rúbrica aberta para software na Junta de Freguesia. E essa plataforma, essa gestão informática, é inserida nesse software. Sim. E o montante existente nessa rubrica contempla o software que não estava orçamentado no início do mandato? Havia uma rubrica, havia um valor a pensar na atualização dos computadores, software, que ainda não foi feito na totalidade, e utilizou-se o valor dessa rubrica para contratar então essa plataforma. Houve, portanto, uma alteração ao plano inicial de investimento e decidiu fazer-se um investimento nesta plataforma, preterindo a aquisição de software novo que estava planeado inicialmente. É isto? Sr. Deputado, houve sim, senhor. Houve alterações. Infelizmente há muitas alterações, porque à medida que nós vamos avançando nesta casa temos que fazer alterações. Não conseguimos, à primeira vista, levar o nosso barco a direito, porque cada vez encontramos ali uma rocha que nos obriga a fazer alterações. Neste caso, o cemitério. Nunca nós sabíamos no cemitério a confusão que aquilo estava daqueles registros. Essa é a justificação. Sim. O cemitério será provavelmente o mais antigo bem que a Junta gera. Não sei, mas para aí há 45, 46 anos? Sim. 45, 46 anos. Desde sempre foi gerido da mesma forma. Obviamente que a informatização da informação é aquilo que devemos procurar, porque todos nós sabemos que, estando informatizado, torna tudo muito mais fácil. Mas o que é um facto é que avançamos nesta situação decorrente de um problema. Todos nós sabemos. Decorre um problema, ou aconteceu uma situação, e mediante essa situação temos que avançar. Não devemos tomar por más as decisões que foram tomadas anteriormente, tendo um conhecimento anterior. E uma coisa é certa, até à data em que houve o problema, que infelizmente se deparou nas vossas mãos, não percebi muito bem como, porque não vivo muito nas redes sociais, e aqui na Assembleia de Freguesia não foi claramente explicado o que é que se passou para gerar esta situação, nem quem foi o culpado ou deixou de ser. Mas o que é certo é que foi agora que aconteceu. E por isso é que se toma a iniciativa de avançar. Não é porque, como bem diz, não conseguimos imaginar tudo. Claro que não. Isto era uma situação que, se não tivesse acontecido esta situação, não está no vosso programa de propaganda política, não está no da CDS, não está do CDU, não está em nenhum. Porquê? Porque nunca foi tema. Nunca foi tema, nunca foi uma preocupação. Efetivamente é uma realidade, devemos ter esta preocupação, porque quem fez estes registros e quem melhor os conhece, não vai estando, ou deixa de estar. Se calhar, se ainda tivéssemos o antigo coveiro, sabia de cor e salteado que é que estava enterrado onde e em que talhão. Já não está cá, já não trabalha connosco. É verdade, é um facto. Agora, não podemos fazer disso, e desculpem a expressão, não podemos fazer disto uma bandeira política. Porque, efetivamente, o avanço que estamos a fazer, e é no bom sentido, volto a dizer, é no bom sentido e no bom caminho, que estamos a informatizar e a colocar para os vindouros, sejam eles quem for, terem outras condições, mas efetivamente vocês tomam esta medida porque criámos um problema. Eu não sei quem, mas criou-se o problema e é uma solução. Acho muito bem, mas não faremos disto, acho que não faz sentido. Mas estava a dizer que, efetivamente, o objetivo e a minha questão foi muito simples. Se existia rúbrica, já me disse que sim, está-se a reutilizar uma rúbrica que já existia, substituindo uma decisão que o Executivo tinha tomado no início e encaminhando economicamente a verba para esta decisão. Perfeito, não tenho mais nada a acrescentar. Está respondida a questão, não necessito de esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. Sobre esta questão, por mim está encerrado. Obrigado. Só agora um comentário.
Com respeito ao que disse sobre os registros dos cemitérios, tal qual como o Miguel sabe, as nossas profissões advêm muito dos registros, quer o Miguel sabe bem que advém, e sabe bem que quando a gente fazemos registros não os devemos fazer para nós próprios, mas sim para os outros os perceberem. E a maneira que os registros estão feitos era uma forma, lá está, ao longo de 40 anos, basicamente sempre feito pelos mesmos, feito para consumo próprio, e esquecerem-se que aquilo tem um consumo externo. E esse consumo externo levou à confusão que foi aqui apresentada, que toda a gente viu, que existe a documentação sobre isso, e os registros estão feitos com rasuras que só a pessoa que os fez é que percebe o que lá está, e não foi feito com o cuidado de ser consultado por terceiros. E aí é que está o grande erro, e ao longo dos anos, claro, só quando alguém tomou posse e viu o que está feito, porque nunca foi de vigor exteriormente o que ali está, é que se apercebeu. Logicamente, nenhum partido podia de maneira nenhuma pôr regularização de registros no seu programa eleitoral, porque desconhecia que havia essa necessidade, sequer. Por isso, quando se faz as coisas para consumo próprio e estamos a trabalhar para os outros e não para nós, aí é que foi o grande erro de gestão, que foi cometido ao longo dos 40 e não sei quantos anos que referiu. Nesse ponto, é uma notazinha que queria aqui deixar respondendo a esse comentário, não é? É só um esclarecimento, é que nesses 45 anos que estamos a falar, por estes executivos já passaram diversas cores políticas, e a mesma situação que está a referir é transversal. Por isso volto a dizer, esta situação ocorre de um erro que aconteceu, de um incidente. Vamos melhorar, totalmente de acordo, é para melhorar, mas não fazemos mais do que isto. Não se deve fazer disto. Há muitas coisas que podem ter razão, noutras não, mas neste caso em específico, é claro, houve um erro, temos que o corrigir. Infelizmente foi preciso o erro para alertar que devia de ser corrigido. Porque, independentemente do que se diga, em 45 anos, aqui em executivos da Junta já passaram diversas cores políticas, como os senhores sabem perfeitamente. E vão continuar a passar, que é mesmo assim, é a história, é a vida. Está bem? Obrigado. Queria acrescentar mais alguma coisa? Sim, só para terminar, deputado Miguel, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Ninguém faz disto de bandeiras políticas, nem pouco mais ou menos. O Executivo da Junta de Freguesia é muito humilde e depara-se com estas situações. E eu já me apercebi que o senhor deputado, estando na bancada ou não, vai muito ao programa eleitoral, e bem, mas repara uma coisa, temos que sair um bocadinho fora da caixa. Se nos aparecem os problemas e as situações para resolver, não vamos seguir porque não está no programa eleitoral. Entendeu este Executivo por bem fazer isso. Como disse, e muito bem. Agora, não fazemos disto nenhuma vitória, seja aquilo que for. Nada disso. Nós estamos aqui para simplificar, e hoje em dia, a nível de plataformas, toda a gente trabalha com as plataformas. Foi uma alternativa que o Executivo arranjou para isso. Não está no nosso programa eleitoral? Obviamente que não, nem nós sabíamos que íamos encontrar isto assim. Isto e muito mais, como eu há bocadinho viu a situação que eu expus aqui, que acaba por ser tão grave ou equiparada à do cemitério. Tão grave ou equiparada. No cemitério falamos de pessoas que já cá não estão, mexem-se com sentimentos, com famílias e com pessoas, mas a outra parte estamos a falar de pessoas que estão cá, que têm uma carreira ainda para frente e que foram devidamente penalizadas por os anteriores executivos que passaram cá durante 16 anos. Isto é que é grave, Sr. Deputado. Está dito. Tinha acabado. Quer acrescentar? Então... Sobre este tema, como tinha dito anteriormente, os esclarecimentos estavam concluídos, não tenho nada mais a acrescentar. Volto a dizer que, e digo, e sempre direi, que a informatização e a recolha de informação de formato eletrónico é o que se deve fazer, mas volto a dizer, é algo que se inicia diante de um erro. E bem, e toma-se a iniciativa de o resolver. Acho que bem, mas não é mais que isto. Está bem? É só isso. Obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, há mais alguma questão que queiram esclarecer sobre os atos da Junta? Sim, Sr. Presidente. Havia mais perguntas. Então, foi a calçada, foi a parte da rúbrica da verba do software. Certo. Era a parte do cemitério. Qual era a outra que também? Era do tema da segurança na vila. Com reuniões a outro nível, não era isso? Não, é que o que faz referência sobre a segurança na vila é que enviámos e-mails.
É só isso. Enviámos e-mails e eu vou explicar ao Sr. Deputado ou dar-lhe a informação que naturalmente não lhe foi dada. Portanto, o comando foi mudado, o da GNR foi mudado agora, está em transição. Eu tive numa reunião com o comando anterior, chamei-o cá várias vezes, portanto, e foi com aquele comando. Não vai passar para este. Precisamente hoje tive outra reunião com a GNR. Vai haver aqui uma sessão de esclarecimento para vários motivos e que já houve também uma vez aqui, no nosso Executivo. E tenho uma reunião marcada para o mês que vem, que não ia meter nos atos da Junta porque foram feitos antes da reunião. Para o mês que vem, para ver até que ponto é que se consegue ter um posto móvel aqui no Samuco. Portanto, desta parte, não sei se o esclareci. Perfeitamente, era precisamente isso que se procurava, portanto, acho que não está esclarecido. Obrigado. Sendo assim, encerrada a discussão e a apreciação dos atos da Junta, passaria à última parte da nossa Assembleia, que é questionar o público se tem alguma intervenção que queira fazer aos presentes. Alguém que queira mencionar uma coisa? Sr. Miguel, sim? Sendo assim, passo a palavra em termos da parte de intervenção do público ao Sr. Miguel. Faz favor, Sr. Miguel. Ora, muito bem. Eu estive aqui convosco na primeira sessão oficial e fiz algumas questões, deixei-vos alguns desafios, sabendo que são tarefas demoradas e que para fazer acontecer têm que ser iniciadas algum dia, e volto novamente a questionar se temos alguma evolução no que respeita aos 3 temas que levantei aqui nessa primeira sessão e que são eles o depósito apoiado de água para o Samuco, o velório e o caminho pedonal até Alcochete. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Presidente. Portanto, o depósito de água no Samuco, não há, enquanto o aeroporto não tiver decidido, não há forma de andar com ele para a frente, porque naturalmente já não pode ser elevado, terá que ser subterrâneo. Portanto, e enquanto essa situação não andar para a frente, não se consegue fazer nada daí. Portanto, o outro ponto qual era? Posso só complementar? Posso só complementar? Sim. É depósito apoiado, não é elevado. Exato. Aliás, é o que está e sempre esteve em discussão e que foi alvo de avaliação pelo público, e que o público, quando houve o orçamento participativo, deu como uma das coisas que se deveria implementar no Samuco, foi um depósito apoiado de água. Não é elevado, é apoiado, é no chão, é no solo, não tem que ser enterrado, pode ser no solo. Não estou a ver qual é que é o impedimento que tem de fazer um depósito adicional, e o que é que isso tem a ver com o aeroporto, mas, por favor. Portanto, o depósito, se vier para aqui o aeroporto por causa das estradas e dos acessos todos que vão fazer, o depósito terá naturalmente que ser submerso. Submerso foi a explicação que me deram, não apoiado. Portanto, isso é uma situação da Câmara. Nós vamos sempre mandando e-mails para lá por causa da pressão da água, e a Câmara é que está a resolver isso. Não está em esquecimento, portanto, é falado em todas as reuniões que temos com o Executivo da Câmara, não está em esquecimento, e pronto, é quando decidir aquilo do aeroporto, a situação do aeroporto, quando se avançar, depois é apresentado o projeto, como é que se vai avançar com o depósito, apresentado por a Câmara. O Sr. Presidente tem noção que o problema mais grave que nós temos no que respeita à distribuição da água não é a pressão? Tenho noção até talvez de mais problemas que o Sr. Deputado se calhar não tem. Então, Mas se tem noção do risco de saúde que a população está a incorrer pelo facto de estarmos a consumir água quase direta da injeção do cloro, como deve calcular, a implementação deste tipo de equipamento é e deveria ser um tema prioritário, inclusive para a Câmara. Estamos a falar da saúde dos nossos fregueses, que provavelmente nem têm noção do que estão a beber
e dos banhos que estão a tomar, o mal que lhes faz. Tenho dito. Mais prioritário ainda é a substituição da canalização de abastecimento das águas, que em certas ruas ainda é com amianto. E não foi com amianto agora, portanto, já é com amianto há muitos anos, ainda não foi alterado. Isso é mais prioritário. Muito mais do que o cloro. Portanto, e ainda não foi feito, há uma estrada para Alcatroar e ainda não foi feita porque tem precisamente essa canalização. Quando houver verba para essa canalização ser toda substituída e os esgotos, será então pavimentada. Já agora, peço permissão. Já agora, desculpe lá, Pedro, deixa eu acabar de dar as respostas às questões ali do Miguel, se não se importar. Sim, era em relação ao que o Sr. Presidente acabou de falar, mas pronto, eu Então, aguardo. deixa só acabar de dar as respostas. Com certeza. A seguir, está bem? Com respeito à casa de velório, portanto, não temos espaço nenhum que esteja à venda para conseguirmos fazer uma casa de velório. Quando houver a ampliação do cemitério, que se anda a falar já há tantos anos, naturalmente, estará para breve, dentro do cemitério, com acesso exterior, levará uma casa de velório, como é em Alcochete, como é no Montijo, como é em todos os sítios. Portanto, ou então o único terreno que temos, que não me soa muito bem, não me parece muito bem, é acabar com o jardim, que é o único terreno que a Junta tem, o jardim e este parque infantil que está encerrado por estar degradado, e pôr a casa de velório aqui ao lado. É a única opção que temos. Respondi. Posso, Sr. Presidente? Deixa eu responder com respeito à parte do passeio pedonal e depois a seguir. Antes de passarmos para o passeio pedonal, posso Então, dar aqui só para fazermos um velório, terá que existir um plano de implementação desse velório, um projeto que demorará mínimo 6 meses a fazer, para instalá-lo, seja ele na abegoaria, numa extensão do cemitério, ali atrás do posto de eletricidade, onde está um parque de estacionamento que podia perfeitamente ser transformado. Não sei, é um espaço público também. E que até está perto da igreja. É um exemplo. Ideias há muitas. É preciso haver vontade de as fazer. Dizer que não há espaços, dizer que não há sítio para fazer, tenho sérias dúvidas que não exista no SAMUC um espaço onde se possa pensar e implementar um serviço deste tipo. Ou pelo menos, se não existe o espaço para criar de raiz, um espaço para alterar e implementar de acordo. Mas é preciso querer fazê-lo. A minha questão é, está pensado, querem avançar com ele ou vão continuar meramente na expectativa de que algum dia a solução apareça nas mãos e que de repente já temos espaço para o criar e agora vamos atrás do plano e vamos implementar e arranjar orçamento e vamos fazer? Sobre este tema tenho dito. Como é lógico, porque não vamos estar a pensar num orçamento de uma suposta casa mortuária que nem sabemos onde é que a vamos meter, não é? Portanto, o SAMUC não há estacionamento, não há nenhuma bolsa de estacionamento, que é urgente criá-la. Portanto, toda a gente reclama que não tem estacionamento à porta e toda a gente gosta de ter os carros à porta. Aquilo é uma bolsa de estacionamento que dá apoio a muita gente. Se era assim tão simples, porque é que vocês, no vosso executivo, não tiraram um estacionamento à população para fazerem a casa mortuária? Quando foram vocês que o construíram, um estacionamento? Tenho respondido. Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas o que nós temos hoje aqui a discutir são as decisões que o seu Executivo possa vir a tomar e não as decisões que foram tomadas nos Executivos anteriores com o orçamento que existia na altura. Okay? Como já disse, em relação ao software do cemitério, foi uma situação para a qual tiveram e foram obrigados a tomar uma decisão. Não podemos dizer que uma decisão tomada naquele dia, com aquele orçamento, com aquele tempo onde foi decidido, que está errada. Não estávamos lá, não fomos nós que decidimos
e não fomos nós que pudemos aportar informação adicional sobre o que lá estava. Portanto, nem vocês, nem eu temos competência para dizer que o que foi decidido naquele dia, àquela hora, por aquelas pessoas que implementaram aquilo está errado. Tal e qual como hoje podemos dizer se está errado, se está certo, se devemos ou não pensar numa solução. Dizer que não existe, pergunto eu quantas inquirições já fizeram para averiguar se efetivamente existem lotes de terreno que possam ser adequados para esse fim. Já fiz muitas. Todos os dias ando por a vila e todos os dias vejo, inclusive este espaço aqui ao lado, já fiz muitas. Portanto, e o valor que se pede por um lote de terreno é uma coisa fora de normal. No cemitério não vamos decidir ainda, porque vamos ficar sem um bocado do cemitério e naturalmente ele vai ter que alargar para compensar a traseira. Portanto, está tudo ainda mediante a aprovação do PDM e o que é que se vai fazer, o que é que se vai ser autorizado ou não. Portanto, quando o PDM for alterado e aprovado, nós estamos cá então para seguir com as nossas soluções para a frente. O mesmo se passa com a passadeira. A passadeira, conforme forem construindo, de Alcochete para cá, ela vai avançando. Portanto, são as contrapartidas que se faz com os construtores. Portanto, e vai sendo construída. Vai avançar agora outra parte, avança mais um bocadinho. Ela já começou a ser construída. Se forem ver a praia de Alcochete, portanto, da urbanização já tem uma passadeira lá de um bom bocado, não é? Portanto, e vai ser construída. Agora, a ciclovia, que também falámos disso, também não é a falta de pedido na Câmara, e o Orçamento Geral, a aprovação foi tardia, portanto, não podemos estar a exigir mais do que isto, atualmente. Vou deixar o mesmo desafio que deixei na altura, e já passaram uns meses valentes. Qual é que é o plano de implementação disto? Vamos esperar que se implemente o PDM, que tem datas, sim ou não? Já está pronto a implementar, sim ou não? É que se bem me recordo, dos últimos PDMs que se avaliaram, demoraram cerca de 10 anos a aprovar, mais coisa, menos coisa, não foi? Não é? São coisas que não são rápidas e tipicamente até podem ultrapassar os nossos, e normalmente ultrapassam, porque são coisas demoradas, que exigem outro tipo de estudos que não dependem de nós, dependem de outras entidades. Por isso a minha questão, queremos ou não queremos fazer? Se queremos fazer, qual é que é a nossa ideia de implementar? Para a sua informação, o PDM tem que estar fechado até dezembro do ano que vem. E agora vou passar aqui ao Joel. Muito obrigado. Em relação ao PDM, ele está em análise. O CCDR está em análise e tem, entre aspas, a promessa de responder ao Executivo que se encontra atualmente na Câmara, de ter uma resposta em março de 2023. Portanto, vamos ter que aguardar por esse PDM. Estes 3 pontos que o Sr. Deputado aqui referiu, obviamente, conhece muito bem qual é o orçamento da Junta de Freguesia, do Samoco. Conhece que o nosso plano eleitoral é ser uma força para que a Câmara consiga implementar estes equipamentos dentro da freguesia. Nestes pontos. Agora só queria recuar aqui um bocadinho. O Sr. Deputado disse que as análises, que a água estava a causar dano às pessoas, por assim dizer, por outras palavras. Tem análises que comprovem isso? Eu não acredito que a entidade responsável que faça análises à rede pública, à rede de águas, ao detectarem alguns valores anormais, que não o corrijam. Portanto, essas declarações, se não tiverem umas análises, é causar alarme público, alarme social. Daqui a umas horas toda a gente está a perguntar o que é que se passa com a água, ninguém vai beber água, ou tomar banho. Muito obrigado. Agora, primeiro vou permitir ali ao Sr. Pedro, ponha... Era em relação... assunto, não é? Obrigado. Em relação ao assunto que o Sr. Presidente do Executivo referiu, da estrada que estava para Alcatroar, gostava que explicasse qual é essa estrada que está para Alcatroar ou por concluir o asfalto. A troca do ambiente. Sim, por causa... A estrada que está para Alcatroar é a estrada que está a ser mais massacrada do Samoco, atualmente. Que quando foi alterada a circulação no Samoco, a seguir à farmácia, vira-se à esquerda.
Já antes da farmácia vira-se à esquerda, em frente à farmácia antiga. À esquerda não há À esquerda. Entra no Samoco, em frente à farmácia antiga vira-se à esquerda. Sim. Pronto. E aí, a pedido de alguém, não sei qual é que foi o motivo, deixou de ser permitido os carros circularem para a esquerda. Portanto, e um carro que entra ali no Samoco, para sair do Samoco, o que é que tem que fazer? Tem que fazer a rua do cemitério e antes do centro de saúde virar à esquerda, que é a rua onde vai ter o casal. Sim. Portanto, essa rua é que está mais massacrada por o trânsito ter sido alterado. E é precisamente nessa rua que tem amianto. O amianto em si, a passar lá a água, o mal que fez, já fez e se fez. Agora, o problema é se ele instala. Quando ele parte, por algum motivo, o amianto liberta-se e infiltra-se na água. O problema do amianto não é quando está, é quando parte. Quando liberta aquelas partículas, o problema dele é esse. Portanto, essa estrada, com toda a certeza que tem amianto. E provavelmente também a zona da Salgadeira, Rua 1º de Dezembro, Rua da Praia. Disseram que para baixo provavelmente, já não. que aí pensei que fosse que tivesse, não, inicialmente tivesse a referir a essa zona da vila. Estão a fazer um levantamento. Porque também aliás, é da zona da vila que tem surgido menos intervenções em termos de saneamento, em termos de asfalto. E acho que merecia também um reparo. O saneamento só é reparado quando tem uma ruptura, não é? Não, provavelmente aquela zona sofre de problemas de saneamento já vem de alguns anos. Pronto, e não vai ser asfaltada sem levar esses problemas todos resolvidos. Certas explicações que foram dadas anteriormente, por isso é que outras zonas da vila foram recuperadas e aquela zona continua intacta, com remendos atrás de remendos, porque não se pode mexer devido à situação dos esgotos, ao saneamento. Pronto. Essa conhecia disso, portanto, que é aquela que é a mais massacrada de todas. Naturalmente, o que não foi asfaltado quando foi o Samoco quase todo são ruas que precisam de intervenção. Provavelmente, né? Logo aí dá para perceber. Então, mas porquê é que o Samoco quase todo foi asfaltado, foi repavimentado, e bem, e chegou-se ali àquela zona, não se pode mexer. E as explicações que foram dadas nessa altura têm tudo a ver que tinha que ser feita uma intervenção. E naturalmente tem a ver com isso. Mas vamos andando, já que se fala vamos pedindo, tanta coisa. Vamos pedindo em todas as reuniões, e se há uma coisa que eu não faço é estar calado. Eu até dava aqui uma sugestão em relação à casa mortuária, o sítio onde estão os sanitários públicos, por exemplo. Não tem medida suficiente, já pensamos aí. Provavelmente não tem. Não tem medida suficiente. Ou, por exemplo, uns sanitários no parque de merendas, com um bar de apoio ao parque de merendas. Há aqui situações mesmo até antes. Mas há sanitários no Parque de Merendas. Diga. Há sanitários no Parque de Merendas. Juntamente com um bar de apoio para revitalizar e dar mais vida àquela zona, para poder ter vida. Possam ter vida e puxar também ali para aquela zona. Acho que muitas vezes até há certas coisas, certos como é que eu ia dizer, monumentos no Samoco, monumentos ou espaços públicos têm que ser preservados e revitalizados antes de se fazer coisas novas. Tem que se preservar aquilo que nós temos. Exatamente. Acho que é mais importante. Obrigado. Só para explicar aqui mais uma situação ao Sr. Deputado, ando desde o início do mandato a convidar pessoas com bares e restaurantes, a desafiá-los para montar uma coisa em condições digna de ser vista na nossa praia. Entrou um projeto agora, que é do senhor que tem um bar em Alcochete, que é o dono do Quimoa, para fazer uma coisa ou idêntica ou mais bonita. O projeto já entrou, está à espera de ser aprovado por a parte da Polícia Marítima, e não só, por aquelas entidades todas, mas o projeto já entrou para termos mais um movimento e conseguirmos automaticamente fazer com que as pessoas que vão para ali fazer estragos se sintam mal, sintam-se fora do ambiente deles. Portanto, ter ali uma coisa mais bonita e mais requintada, as pessoas automaticamente afastam-se. Portanto, quem está ali, que vai para
para mandar ir para cima das pessoas que estão na praia, como ainda este ano aconteceu. Pronto, essas pessoas naturalmente irão-se afastar por causa disso. Portanto, está a ser feito, foi pedi a várias pessoas, inclusive aqui do Samoco, que têm cafés a desafiá-los, metam um projeto para montar um bar no Parque das Merendas, inclusive, um restaurante no Parque das Merendas. Portanto, eu falei com várias pessoas, com respeito a isso, agora ninguém quis. Desafiei o Quimoa, que nunca tinha ido lá, fui lá e vi, gostei do ambiente, gostei do tipo de bar que é e restaurante, e ele meteu um projeto na Câmara para fazer isso. Portanto, está a ser feito. Vamos aguardar. Está a andar. Já ouvi. Sim, senhora. Sr. Miguel, tinha mais qualquer coisa a acrescentar? Sim, era só para abordar o tema do orçamento da Junta de Freguesia. E estas 3 medidas, como é óbvio, e como foi dito na minha intervenção há uns meses atrás, e volto a lembrar, acho que o Executivo estava presente, mas algumas das pessoas que estão a assistir hoje provavelmente não se recordarão, mas o Executivo sabe disto perfeitamente. Quando eu disse na altura, e volto a dizê-lo, o Executivo não tem orçamento para fazer estas intervenções, mas, tendo em conta, o Executivo está em maioria na Junta de Freguesia do Samoco, na Câmara Municipal de Alcochete, na Assembleia Municipal de Alcochete, está em maioria em todos os órgãos. Portanto, o poder político está todo em maioria, facilita uma decisão, como é óbvio. Não é? Por outro lado, quem tem que implementar estes projetos, obviamente não é a Junta de Freguesia com o orçamento que tem, é sempre a Câmara. E como todos nós sabemos, o orçamento da Câmara, felizmente, existe disponibilidade para executar este tipo de atividades agora. Fruto do não investimento nos últimos anos, mas efetivamente existe. E o que eu estou a dizer é, já que existe, aproveite-se para fazer alguma obra efetiva aqui, tal e qual como fizeram a obra na escola primária, que era necessário requalificar e que finalmente houve dinheiro para o fazer. O que eu estou a dizer é, aproveite-se esse orçamento. Nunca estava a dizer que este tipo de intervenções era feita pela Junta de Freguesia, obviamente que não. Uma Junta de Freguesia que tem um orçamento que quase não dá para pagar aos funcionários, quase, dá perfeitamente, mas quase, não dá seguramente para fazer este tipo de intervenções, como é óbvio. Nem era a isso que eu me referia, mas o Sr. Deputado sabe disso. O Sr. Deputado não. Sr. Deputado, por nós estava feito ontem. Não é com falta de diálogo que o Executivo tem com o Executivo da Câmara Municipal que as situações não são faladas. Temos que compreender que nós queremos sempre o melhor à nossa porta. Como eu também transmiti, lhe respondi nessa primeira Assembleia de Freguesia que nós tivemos, e o Sr. Deputado colocou essa questão. Foi o campo da ADS, tem um sintético, foi uma primeira fase, agora a segunda fase das bancadas. Como disse muito bem, a escola primária, que está maravilhosa, não sei se teve a oportunidade de lá entrar, foi uma diferença da noite para o dia. E as mudanças têm que ser feitas paulatinamente. O Conselho de Alcochete não é pequeno, não é dos maiores, mas também não é pequeno. Há que chegar a todo lado. Por nós, chegava sempre aqui, amanhã, ontem. Mas temos que pensar que Alcochete também é outros territórios, tem outros territórios também para tomar conta, por assim dizer. Muito obrigado. Miguel, já vai longo este período, que é de meia hora, já estamos a ultrapassar o tempo, está bem? Só para concluir muito rapidamente. Finalizar, está bem? Só mesmo para finalizar. A ideia aqui é que a Câmara não volta a ter 10 milhões de euros, ou quase 10 milhões de euros, de disponibilidade ao fim do ano. Porque o dinheiro que vai para a Câmara não é para fazer bolo, é para utilizar em prol dos cidadãos. Se gastarmos 600 mil euros num depósito apoiado aqui no Samoco, que era mais ou menos o orçamento que tínhamos aqui há uns anos atrás, não chega sequer a 10% desses 10 milhões. E parece-me a mim que é um investimento adequado.
mas sou eu que não percebo nada disto, hein? E que não estou a fazer os pareceres técnicos, nem tenho a informação que os senhores têm, não tenho. E se está impedido porque vem para cá ao aeroporto, ou não vem, ou porque se está a fazer um estudo, só por esse pequeno detalhe já me está a dizer que não poderemos fazer nada, nem tomar iniciativa nenhuma daqui até o fim do ano que vem. Porque é a altura em que se vai decidir efetivamente alguma coisa sobre o aeroporto. Eu acho que nós não devemos aceitar que a vida no Samoco fique parada porque o país está a tomar uma decisão importante. Temos é que encontrar a forma de que a nossa vida possa continuar, mesmo estando a ser tomadas decisões importantes. Okay, tenho dito. Obrigado por tudo. Sim, senhor, acho que são questões pertinentes para pôr à Câmara, porque realmente eles é que terão poder financeiro para o fazer. Sendo assim, não vendo mais intervenções na final da parte do público, iremos então ler a ata em minuta para, de seguida, pôr à aprovação. Passar aqui a palavra à senhora secretária. Boa noite a todos. Passo a ler a ata em minuta. Assembleia de Freguesia do Samoco. Ata em minuta da reunião ordinária de 27 de setembro do ano 2022. Aos 27 dias do mês de setembro do ano 2022, pelas 21h30, no salão do edifício da Junta de Freguesia, em sessão ordinária, reuniu a Assembleia de Freguesia do Samoco com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Aprovação da ata da Assembleia Ordinária de 14 de junho de 2022. Ponto 2. 2.1. Aprovação do protocolo com a Associação Desportiva Samoquense. 2.2. Aprovação do protocolo com a Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense. 2.3. Informação sobre o protocolo do balcão SNS 24. Ponto 3. Criação do Grupo de Trabalho para a Revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia do Samoco. Ponto 4. Presenças. Aberta a sessão pelo Presidente da Mesa da Assembleia, verificou-se estarem presentes na Mesa da Assembleia António Manuel Estroia dos Santos, Presidente, Cristiana Carromeu dos Reis, Primeira Secretária, Ricardo José Salvação Pereira, Segundo Secretário. Na bancada do PS, Paula Alexandra Carriço da Fonseca, João Manuel Gonçalves dos Santos. Bancada da CDU, Cristóvão Domingos Fialho Rosado, Susana Isabel Marques Pereira Maia, Miguel Ângelo da Silva Santos. Na bancada do CDS-PP, Pedro Miguel dos Santos Salles. No Executivo, Leonel Cristóvão Cunha Fina, Presidente, Clara Sofia Lopes Castanheira Carvalho Vila Cova, Secretária, Joel Francisco da Piedade Rodrigues, Tesoureiro. Faltou a esta sessão da Assembleia a Sra. Maria de Lourdes Lourencinho Mata, da bancada do PS, que pediu a sua substituição pelo elemento seguinte da lista, sendo o elemento seguinte a Sra. Paula Alexandra Carriço da Fonseca. Também faltou à sessão a Sra. Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, da bancada da CDU, que pediu a sua substituição pelo elemento seguinte da lista, tendo sido substituída pelo Sr. Miguel Ângelo da Silva Santos. Foram apresentadas as justificações e aceitos, sendo anexas a esta ata. Período antes da ordem do dia. A bancada do CDS-PP apresentou 3 saudações, uma Associação de Festas do Samoco, uma Associação Desportiva Samoquense e, por fim, a Sociedade Filarmónica e Progresso e Labor Samoquense. As mesmas anexam à presente ata. A saudação à Associação de Festas do Samoco foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A saudação à Associação Desportiva Samoquense foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A saudação à Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samoquense foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A bancada do PS apresentou 2 saudações, uma Associação de Festas do Samoco e outra Associação Desportiva Samoquense. As mesmas anexam à presente ata. Pediu a palavra ao deputado Miguel Santos, da bancada da CDU. A saudação da Associação de Festas do Samoco foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A saudação à Associação Desportiva Samoquense foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A bancada da CDU requeriu à mesa da Assembleia a situação do parecer técnico feito à Assembleia de dezembro de 2021, requeriu a documentação que serviu de base ao acordo com as funerárias e, por último,
cópias das atas das assembleias já realizadas. Ponto 1. Foi colocada à aprovação a ata de 26 de abril de 2022 com as alterações propostas em Assembleia. Foi aprovada por unanimidade por todos os deputados elegíveis a votar. Ponto 2. O ponto 2.1 e 2.2 foram apresentados pelo Presidente do Executivo, Leonel Fina, e pela Secretária do Executivo, Clara Villacova. Os pontos foram colocados à discussão. Pediu a palavra ao deputado Miguel Santos, da bancada da CDU, e respondeu a Secretária do Executivo, Clara Villacova. O ponto 2.1 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. O ponto 2.2 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. O ponto 2.3 foi apresentado pelo Presidente do Executivo, Leonel Fina, e pela Secretária do Executivo, Clara Villacova. O ponto 2.3 foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. O ponto 3, devido a um lapso, não está em conformidade com o regimento em vigor, tendo sido retirado da ordem do dia desta Assembleia. Ponto 4. O ponto foi apresentado pelo Presidente do Executivo, Leonel Fina, e pela Secretária do Executivo, Clara Villacova. Foram colocados à discussão da Assembleia os atos da Junta de Freguesia. Fez uso da palavra ao deputado Miguel Santos, da bancada da CDU. Respondeu o Presidente do Executivo, Leonel Fina, e o Tesoureiro do Executivo, Joel Rodrigues. Fez uso da palavra ao Presidente da Mesa da Assembleia, António Santos. O período depois da ordem do dia, período aberto ao público, pediu a palavra ao freguês Miguel Santos, respondeu o Presidente do Executivo, Leonel Fina, e o Tesoureiro do Executivo, Joel Rodrigues. Fez uso da palavra o deputado Pedro Salles, da bancada do CDS-PP. Por nada mais haver a tratar nesta reunião, o Presidente da Mesa da Assembleia deu-a por encerrada no dia 27 de setembro de 2022, pelas 23 horas e 17 minutos, ficando a Secretária da Mesa encarregue de elaborar a presente ata em minuta, para aprovação nesta sessão de Assembleia de Freguesia. Sendo assim, eu, Cristiana Carromeu dos Reis, Secretária da Mesa, a redigi e vou assinar conjuntamente com o Presidente da Mesa, António Manuel Estroia dos Santos, e o segundo Secretário, Ricardo José Salvação Pereira, depois de lida e aprovada integralmente. Falta ali uma coisa no início da Assembleia, em acordo com a sugestão do deputado Miguel, subdividimos o ponto 2. Exato, mas é preciso referir que é uma alteração ao que está no edital. Subdividimos o ponto 2 em 3 pontos, conforme sugerido pelo deputado Sr. Miguel Santos, e aceito essa retificação à ordem de trabalhos. Mas há uma coisa do que tenham ouvido que mereça aqui na minuta que seja realçada. Miguel, faz favor. Na ordem depois da ordem do dia, ou somos todos fregueses ou somos todos deputados. Não sou o freguês e o Pedro o deputado, nem o Pedro freguês e o deputado. Ou somos todos fregueses ou somos todos deputados. Compreendo. É só uma questão de igualdade. Uma mistura aqui de ou posição. Somos todos fregueses ou somos todos deputados. Sim, também podemos. É só para, se formos todos fregueses. Por isso é que eu corrigi. Depois corrigi e disse que não era deputado, era tesoureiro. Troca lá. Só por essa questão. Ou somos todos iguais? Então já está feita a alteração. São pormenores, como se costuma dizer. Sendo assim, é mais alguma coisa que tenham ouvido que mereça? Não, sobre a ata está tudo. Então, ponha a ata em minuta à aprovação. Quem vota a favor da ata em minuta? Então, aprovada por unanimidade. Sendo assim, desejo uma boa noite a todos os presentes e a quem nos está a ouvir lá em casa e a ver, e dou por encerrada esta sessão. Muito boa noite. Boa noite.